Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não fazia muito tempo que eu morava aqui em Curitiba. Vim embora para essa cidade desde que passei no concurso da Polícia Militar e fui integrado à corporação. Eu era, na verdade, de São Paulo. Nasci e me criei por lá. Passei toda a minha infância e adolescência na Vila Guilherme. E desde que me conheço por gente, a gente sempre passou por muita dificuldade. Vim de uma família muito humilde, pessoa simples. E foi por conta das privações que a gente passava, que a convite de alguns parentes, acabei vindo para cá. A gente acabou se mudando para cá. Vim para Curitiba e logo prestei o concurso da PM. Felipe, meu primo, já pertencia à corporação e me deu a maior força, sem contar que também me deu dicas muito preciosas, que me ajudaram. Lembro que passei uns tempos aqui, fazendo uns bicos, depois voltei novamente a São Paulo, até que tempos depois recebi a melhor notícia de toda a minha vida. Tinha passado no concurso. Meu Deus, como que eu esperei isso? Imagine a minha felicidade. E foi desse modo que eu vim parar em definitivo aqui na capital do Paraná. E olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido mesmo, porque foi a partir daí que a minha vida começou a dar uma guinada. Como já tinha acontecido naquela primeira vez que eu havia estado por aqui, meus tios me deram guarida. Sabe, parecia que tudo estava se encaminhando. E tudo ficou ainda melhor quando, dali 8 meses, o destino colocou a Tânia no meu caminho. Eu lembro que naquele dia eu estava de folga. Aí fui comprar ração pro cachorro do meu tio e foi justamente a Tânia que me atendeu naquele pet shop. Olha, eu gostei tanto do jeitinho dela. Achei ela tão linda. E pelo modo como olhou para mim, como me atendeu, eu podia até estar enganado. Às vezes a pessoa é gentil com todo mundo, mas não sei, eu achei que ela tivesse se interessado em mim também. Tanto que ficamos ali conversando enquanto ela me atendia. Alguns dias depois, sem conseguir tirá-la da cabeça, dei uma passadinha novamente na loja e percebi que ela ficou muito feliz em me ver. Resultado, marcamos de sair e desde aquele dia a gente nunca mais se separou. A Tânia era tão carinhosa, ela era tão linda, tão delicada e tão romântica que foi inevitável eu me encantar. Foi, como se costuma dizer, um romance relâmpago. E eu digo isso porque entre nós tudo aconteceu assim muito rápido. Tanto que começamos a namorar já naquele nosso primeiro encontro. E já naquela primeira semana, ela também me levou para conhecer sua família. Na época, ela morava com a mãe, que era viúva, e mais uma irmã caçula, que na época tinha 11 para 12 anos. E para minha alegria, todo mundo gostou de mim. Minha sogra, por exemplo, me tratou como se eu fosse um filho. Simplesmente não sabia o que fazer para me agradar. Meu Deus, quanto que eu podia imaginar que fosse viver tantas alegrias depois que eu passei naquele bendito concurso da PM e vim morar em definitivo aqui em Curitiba. Mas nunca. E a minha sintonia com a Tânia foi tão grande, foi tão intensa que em 7 meses, não mais do que isso, a gente resolveu morar junto. Ali no terreno da casa da mãe dela, tinha uma meia-água que ela costumava alugar. Mas assim que o último inquilino saiu, ela falou que não ia alugar para ninguém, que ia deixar reservada para a gente morar, eu e a Tânia, quando a gente resolvesse finalmente se casar. Lembro dela falando: olha, Ramiro, a casinha vai ficar esperando por vocês, viu? Não vou alugar para ninguém. Depois que ela falou isso, acho que não passou nem um mês e eu já estava me mudando ali para aquela meia-água.
Eu e a Tânia estávamos gostando demais um do outro. Era um amor assim que eu não imaginei que pudesse sentir por alguém. De modo que não tinha motivo para a gente ficar esperando. Agradeci a meus tios pelo apoio, ao meu primo. Só que agora eu precisava seguir o meu próprio caminho. E quer saber, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ao lado dessa mulher, eu fui o cara mais feliz desse mundo. Em nenhum momento me arrependi do passo que dei. Até porque fui tão bem acolhido pela família dela. Passou um ano, passaram 2, 3, 4, até que aconteceu o imponderável. Tem coisa que não tem como a gente adivinhar. E tem coisa também que a gente não consegue nem entender por que é que acontece. Desgraçadamente, minha mulher iria realizar uma cirurgia de varizes. E, para nossa desgraça, minha principalmente, depois de sofrer um ataque anafilático, ela acabou não resistindo. Olha, parecia mentira. Uma coisa que era tão simples. Sabe, minha mulher é tão jovem. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tal choque anafilático. Quando recebi a notícia da morte da minha mulher, eu não acreditei. Meu mundo veio abaixo. A família toda ficou em choque. Porque vamos convir. Quem poderia imaginar que isso fosse acontecer? Entrei em desespero total. Foi sem dúvida o pior momento da minha vida. E tudo aconteceu justamente no instante em que estávamos planejando ter o nosso primeiro filho. Olha, foi tudo tão triste, tão aterrador, tão deprimente que eu, sinceramente, achei que não teria forças para continuar. O fato é que mesmo com a morte da minha mulher, minha sogra não me deixou sair dali do terreno. Como eu já disse, ela era viúva e morava com a filha caçula. E eu sempre dava o maior apoio em tudo que ela precisava. Então, ela me pediu que continuasse morando ali, pelo menos até ela se acostumar com a morte da filha. Elas acabaram, me pedindo e eu acabei ficando. Até que tempos depois, a tristeza continuava, mas já estávamos assim mais conformados. Olha, foi tudo tão inesperado, que isso foi difícil e demorou muito. Na época, para se ter uma ideia, minha mulher só tinha 25 anos. E tão cheia de planos, de sonhos, eu e ela. Minha felicidade se foi junto com a minha esposa. Porque é difícil você fazer planos junto com uma pessoa, imaginar que vai viver ao lado daquela pessoa pro resto da vida e de repente, sem aviso, ela partir do jeito estúpido como ela partiu. É tão difícil às vezes a gente entender os caminhos de Deus. Tantas vezes eu me perguntei, por que, meu Deus? Por que justamente ela? Só que mesmo não aceitando, a gente tem de tentar levar a vida em frente. Não tem outra alternativa. O tempo não para a gente ficar chorando e se lamentando pela perda de um ente querido. A vida segue. Mesmo que para a gente pareça que parou. Lembro que perto de completar 3 anos da minha viuvez, eis que o destino colocou outra pessoa no meu caminho. E detalhe, eu ainda continuava morando ali no terreno da minha sogra. Desde que a Tânia tinha morrido, que a dona Fátima não permitiu que eu fosse embora dali. É como eu já falei, ela me considerava como um filho. E para mim, era também como se ela fosse minha mãe. Ou pelo menos minha segunda mãe.
ela se sentia protegida ali comigo por perto, de modo que, mesmo com o passar dos anos, continuei morando naquela casa. E foi, repito, perto de completar 3 anos da morte da minha esposa, que eu conheci a Helena, a mulher que voltaria a me fazer sorrir novamente. Lembro que naquela época a dona Fátima não andava muito bem de saúde e vez ou outra eu precisava levá-la para fazer uma consulta. Às vezes ela ficava até internada durante alguns dias. Eu, inclusive, andava muito preocupado com o seu estado de saúde, que não era legal. E naquele dia em especial, lembro que eu estava de folga e precisei levá-la até o hospital. E foi justamente nesse hospital que o destino colocou aquele anjo em forma de mulher no meu caminho. Sabe quando você sente o tempo parando? Quando você olha para o rosto da pessoa e parece que você está num mundo encantado. Pois foi justamente isso que aconteceu comigo. Quando os meus olhos encontraram os olhos daquela mulher pela primeira vez. Ela estava vestida de branco, de modo que só podia ser enfermeira, ou então técnica de enfermagem, alguma coisa assim. Eu estava ali na lanchonete do hospital, tomando um café, quando notei a presença dela. Aliás, percebi de saída que ela também tinha notado a minha. Ela também estava fazendo um lanche e a gente não conseguiu parar de se olhar. Eu tive uma sensação assim, tão gostosa por dentro, depois de tanto tempo, que eu não sentia nada parecido. Não sei explicar, mas olhando para ela, eu tive uma sensação tão forte que, sei lá, que a gente já se conhecia. Sabe quando você bate os olhos na pessoa e sente que ela não é estranha? Só que não conseguia lembrar de onde eu a conhecia, se é que a conhecia de algum lugar. No impulso, como ela estava sozinha, eu acabei criando coragem e me aproximei. Olha, se desculpa a minha intimidade, mas é que eu estava ali olhando para você e tive uma sensação de que, será que a gente se conhece de algum lugar? Quando eu falei assim, ela sorriu. E que sorriso mais lindo. Pois é, eu também estava aqui pensando a mesma coisa, acredita? Por isso estava te olhando, para ver se conseguia me lembrar. Deus do céu, até ela estava com aquela impressão de que a gente já se conhecia. Só que, estranhamente, nenhum de nós dois conseguiu lembrar, nem de onde, nem de quando. Eu então me apresentei. Falei que estava ali por causa da mãe da minha falecida esposa, que tinha sido internada. E ela também se apresentou. Se chamava Helena e contou que trabalhava ali naquele hospital. Sabe, a gente se olhava com tanta intensidade que parecia até que, mesmo quando nossas bocas estavam fechadas, não falavam nada, parece que a gente continuava se falando, conversando só pelo olhar. Era uma moça tão delicada. Enquanto tentávamos lembrar de onde a gente se conhecia, se é que realmente a gente se conhecia, porque às vezes é só impressão mesmo, né? E olha, acabamos descobrindo tantas coincidências na nossa vida que eu fiquei de cara, e ela também. Quando ela me contou que também era de São Paulo, por exemplo, eu quase não acreditei. Nossa, é verdade? Puxa vida, eu também sou. Nasci e me criei na Vila Guilherme. Aliás, minha mãe continuou morando lá, no mesmo lugar. Puxa, que coincidência. Eu sou da Vila Matilde. Faz 1 ano e 7 meses que eu estou morando aqui, em Curitiba. Será que não é lá de São Paulo que a gente se conhece, então? De repente, já nos esbarramos um pelo outro, em algum momento, se bem que eu estou há tanto tempo aqui. A verdade é que desde o começo,
Nos sentimos tão à vontade um com o outro, que realmente parecia que já nos conhecíamos de outro lugar. E de muito tempo. Tanto que ela acabou me contando um pouco da vida dela. Tinha vindo embora para Curitiba, porque se envolveu com um rapaz que morava aqui. Sabe, não sei explicar, mas fiquei até um pouco desapontado quando ela me contou isso. Segundo ela, tinha conhecido esse tal de André pela internet. Aí se encantaram um pelo outro. E apesar de morarem em cidades diferentes, começaram a namorar assim, à distância. O namoro durou cerca de 1 ano e meio, até que ela decidiu vir embora para cá, para poderem ficar juntos de vez. Segundo me contou, toda a sua família tinha sido contra. Ninguém queria que ela viesse. Até porque tinham medo que ela quebrasse a cara. Nem conhecia o namorado pessoalmente e, no fim, acabasse sofrendo, se decepcionando, como tantas e tantas vezes acontece. E quando perguntei o que tinha acontecido depois, se ela tinha casado com esse rapaz, ela ficou séria, franziu a testa e fez aquele comentário. Pior que não, viu? Na verdade, não durou muito tempo. Acabei descobrindo que ele mentia para mim, me traía. Enfim, resolvi botar no fim tudo. Faz 11 meses já que eu tô sozinha, morando com uma amiga aqui do hospital. E ela é enfermeira também. Mas e você? Me conta. Como que você veio parar aqui em Curitiba? O que aconteceu para você vir parar aqui em Curitiba? Olha, incrível a sintonia que havia entre nós. Primeira vez que a gente conversava. Isso não é coisa fácil de acontecer. Nem parecia que tínhamos acabado de nos conhecermos. Acabei lhe contando também parte da minha vida, do concurso da PM, do meu casamento, da morte da minha esposa, enfim. Olha, a verdade era uma só. Não sei até hoje o que é que eu quero dizer. Não sabia, né? O que tinha acontecido comigo, mas eu simplesmente me encantei pela Helena. Sabe aquela atração que toma conta do teu corpo, da tua alma, que te domina por completo? Você começa a sentir uma coisa tão gostosa que nunca sentiu na vida. Sabe, só de olhar para ela, eu sentia coisas que eram desconhecidas para mim. Trocamos telefones e passamos a falar por mensagem. Até que combinamos um encontro. E foi nesse dia que a paixão explodiu dentro de mim como se fosse um vendaval. Aliás, entre nós, porque ela também falou que estava encantada comigo. Lembro que nosso primeiro beijo foi uma coisa mágica. Olha, depois que a Tânia morreu, eu sinceramente não pensei que fosse me interessar por outra mulher. Juro por Deus. Mas desde que bati os olhos na Helena, eu senti que ela era a mulher que eu tinha esperado minha vida toda. E depois que trocamos aquele primeiro beijo, e depois que fizemos amor, não tive mais dúvidas. E quanto mais a gente se conhecia, mais nos dávamos conta de que tínhamos nascido um para o outro. Não era só o fato de termos vindo de São Paulo. Havia muito mais coisas que nos ligavam, que sei lá, não podia ser só coincidência. Para se ter uma ideia, eu fiquei admirado quando ela me contou que era do signo de Libra. Fiquei olhando para a carinha dela assim, sem acreditar. Você está falando sério? Eu também sou de Libra. Por isso que a gente se entende, né? Aliás, em que dia que você nasceu? Olha, quando ela me falou o dia e quando ela me falou o ano em que tinha nascido, eu quase caí de costas. Porque aquilo não podia ser possível. Sabe quando você não acredita? Era muita coincidência. Ou será que não era?
Pois acredite quem quiser, mas não apenas éramos do mesmo signo, como tínhamos nascido exatamente no mesmo dia e no mesmo ano. Eu pensei até que ela estivesse brincando, que ela tivesse descoberto, ou sei lá, se informado com alguém do dia e do ano do meu nascimento, só para dizer que tinha nascido. Só que não era brincadeira. Olha, quanto mais o tempo passava, mais a gente descobria que entre nós havia uma conexão forte demais. Era uma coisa assim, acima do comum. Era algo assim quase sobrenatural. Sabe quando um começa uma frase e outro termina? Ou então quando um pensa em alguma coisa e de repente o outro fala exatamente aquilo que você está pensando. Era incrível. Mas era assim que acontecia com a gente. Parecia que a gente adivinhava o pensamento do outro. Combinávamos em tudo. Tempos depois, o namoro evoluindo e apaixonados do jeito que estávamos, começamos a fazer planos de morar juntos. Eu só pensava nisso. Aliás, a dona Fátima já conhecia a Helena. E desde o começo, eu fiz questão de contar para ela que estava namorando outra mulher. Sabe, pensei até que ela fosse ficar chateada. Só que não. Me deu o maior apoio. Diz que queria me ver feliz e que queria conhecer a moça. Eu, na verdade, mais do que simplesmente morar junto dela, queria mesmo era me casar com a Helena. De papel passa de tudo. Ter filhos com ela, formar a tão sonhada família. Lembro que um dia, bem de manhãzinha, eu ainda dormindo, despertei com o celular tocando. Era ela. Mas ela estava tão nervosa, tão preocupada, eu notei, só pelo tom da sua voz, estava angustiada. E sabe quando a pessoa assim está segurando o choro? Eu percebi que algo tinha acontecido. Ela estava tão nervosa, tão agitada, querendo saber se estava tudo bem comigo. Contou que havia tido um pesadelo muito feio. Que estávamos caminhando assim, de mãos dadas pela rua, isso no sonho dela. Aí de repente, diz que tinha se abrido um buraco diante de nós e que eu tinha caído dentro daquele buraco. E ainda contou que tinha tentado segurar a minha mão para que eu não caísse, mas não tinha conseguido. Falou que tentou me puxar daquele buraco, mas de repente a minha mão foi assim escorregando e eu acabei sumindo no meio daquela escuridão, aquele buraco fundo de trevas. Por isso que ela estava me ligando para saber se estava tudo bem comigo. Foi só um sonho, meu bem. Calma. Não aconteceu nada comigo. Tá tudo bem. Você promete que vai se cuidar então? Parecia tão real. Tinha sido apenas um pesadelo. Só que vai entender os meandros por onde caminham duas almas gêmeas. E não era exatamente isso o que parecíamos. Almas gêmeas. Por tudo o que tinha acontecido. Por aquelas coincidências todas. Éramos de São Paulo. Tínhamos nascido em bairros assim, que eram vizinhos. No mesmo dia e no mesmo ano. Era tanta coisa. E eu digo isso, se uso essa expressão, é porque, sei lá, eu acho que ela teve alguma espécie de premonição. Porque justamente naquele dia, eu de serviço,
Aquilo que nunca tinha acontecido até então, aconteceu. Eu acabei sendo ferido durante uma perseguição a 2 bandidos, no meio da ocorrência. Acabei, inclusive, sendo levado para o hospital. Um tiro que quase me levou à morte. Olha, nada me tira da cabeça que aquele sonho, aquele pesadelo da Helena, foi uma premonição. Foi uma espécie de antecipação de que algo ruim iria acontecer comigo. Aliás, mesmo estando ali naquela cama, desacordado, lutando pela minha vida, eu podia sentir a presença da Helena ali do meu lado, segurando a minha mão, torcendo pela minha recuperação. É para se ver a conexão que havia entre nós. Era algo sobrenatural, de outra vida. Com a graça de Deus, eu acabei sobrevivendo. Depois da alta, passei por todo aquele processo de recuperação, que todo mundo que é ferido assim, gravemente, tem de passar. E foi bem nessa época, sabe, coincidência das coincidências, eu fazendo fisioterapia, com o apoio e a dedicação da Helena, sempre do meu lado, fui conseguindo me recuperar. E repito, foi bem nessa época que decidimos ir a São Paulo, visitar as nossas famílias, aproveitar que eu estava ainda de molho, né, digamos assim. Naquelas alturas, ela também já tinha contado para o seu pessoal que estávamos juntos. Pessoal dela, família que morava em São Paulo. E fomos primeiramente à sua casa, porque ela queria muito que eu conhecesse sua mãe e seus irmãos. Para minha alegria, como eu já estava esperando, todo mundo me recebeu muito bem. Até melhor do que eu esperava. E detalhe, a minha família não sabia que eu tinha passado por aquele drama. Quase tinha perdido a vida. Depois que voltei à consciência, tinha feito a Helena jurar que não iria contar para ninguém. Até para não deixar ninguém preocupado. Só depois que eu melhorasse. Nem meus parentes de Curitiba sabiam que eu tinha ficado entre a vida e a morte. O fato é que, ao entrar naquela casa, senti uma energia assim tão boa. E foi durante uma conversa com a minha sogra que eu acabei descobrindo que eu e a Helena tínhamos mais coisas em comum do que eu mesmo imaginava. A dona Adélia, por exemplo, começou a me fazer perguntas. Como já falei, que também era de São Paulo, que tinha passado a minha infância e adolescência toda ali na Vila Guilherme, ela começou a perguntar da minha família. Coisas da minha infância. O nome dos meus pais. E olha, quando falei que o nome da minha mãe era Veridiana, essa mulher arregalou os olhos assim, mas de um tal jeito que eu fiquei até assustado. Meu Deus, Veridiana, será que é quem eu estou pensando? Ela então falou que conhecia uma mulher com esse nome e que morava justamente na Vila Guilherme, que as duas, inclusive, eram amigas, mas isso de muito tempo. E me olhando com uma curiosidade que até me intrigou, me fez aquela pergunta. Me diga uma coisa, Ramiro. Você, por acaso, nasceu no Hospital Santa Marcelina? Olha, eu fiquei de boca aberta e confirmei com um movimento de cabeça. E ela arregalou mais ainda aquele olho. Ficou ainda mais espantada, olhando assim para minha cara, e eu na expectativa
de que ela dissesse alguma coisa. Ela, espantada, perguntou quando que eu fazia aniversário, ou melhor, quis saber o dia, o mês e o ano em que eu tinha nascido. E quando eu respondi, ela começou a balançar a cabeça, assim, de um lado para o outro. Não é possível. Meu Deus, não é possível. Como esse mundo é pequeno. Ramiro, você pode não acreditar. Eu sei que você vai ficar espantado, mas eu vi você nascer. Eu peguei você no colo. Eu conheço a tua mãe. Quer saber? Mais do que isso, eu tive a Helena no mesmo dia em que a Veridiana teve você. Nós duas demos à luz lá no Santa Marcelina. Eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, simplesmente embasbacado. Porque tem coisa que a gente só acredita porque está vivendo a situação. Meu Deus, ela tinha razão. Era muita coincidência. Eu e a Helena tínhamos descoberto que éramos do mesmo signo, que tínhamos nascido no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. E só isso já era motivo para ficarmos admirados. E agora minha sogra me conta que conhecia minha mãe, que as duas eram amigas, que tinham dado à luz exatamente no mesmo hospital. Que ela tinha, inclusive, me pego no colo. Só que isso não era tudo. Tinha algo ainda mais surpreendente que eu ainda não sabia. E quando a dona Adélia nos contou, aí mesmo que eu quase desmaiei de surpresa. Quando você nasceu, Ramiro, acredite se quiser. Aliás, pergunte para ela depois, que ela vai te confirmar. Tua mãe tinha pouco leite. E adivinha? Pelo menos nos primeiros dias, fui eu que dei de mamar para você. Nessa hora, eu olhei para o rosto da Helena, que acompanhava a conversa ali do lado. E ela também estava de boca aberta. E como não estaria, meu Deus? Imagine! Pelo que a dona Adélia tinha acabado de contar, eu e a Helena éramos irmãos de leite. Será que era por isso que a nossa conexão era tão forte? Descobrir aquilo tudo foi tão emocionante que a Helena começou a chorar. Depois a dona Adélia começou a chorar junto com ela. Porque aquilo não era só coincidência, mas era um sinal. Mais do que isso, era um milagre de Deus. No fim, adivinha? Até eu comecei a chorar. Porque foi emoção demais. Depois, como eu já esperava, e como minha sogra já tinha antecipado, minha mãe acabou confirmando tudo o que eu tinha descoberto naquele dia. Tudo exatamente do jeitinho que a minha sogra tinha contado. Aí foi de novo, né? Aquele chororô. Só que não era de tristeza. Pelo contrário, era um choro de alegria, de agradecimento, de gratidão. Meu Deus, quem poderia dizer que o destino colocaria no meu caminho essa mulher de novo? De novo. Viemos ao mundo praticamente no mesmo instante. Fomos amamentados pela mesma mulher, até que anos depois, sem um saber do outro,
o destino tratou de nos reaproximar a ponto de nos apaixonarmos. Será que era por isso que tínhamos aquela sensação de que a gente já se conhecia de algum lugar? Eu nunca acreditei em coincidências. De modo que, para mim, nosso destino já estava traçado. Como se realmente fôssemos almas gêmeas. Como se tivéssemos vindo ao mundo com o único propósito de nos encontrarmos e pertencermos um ao outro. Do dia em que nos reencontramos até nosso último suspiro.